Bem, boa noite a todos que estão assistindo a nossa apresentação. O nosso trabalho é sobre a gestão de operações na produção de TV. Para começar, vamos introduzir um pouco mais sobre o cenário, né, que esse mercado se encontra. Estamos no século XXI, a era da informação. Então, a exigência de uma grande quantidade e, ao mesmo tempo, credibilidade e velocidade dos dados que são transmitidos de pessoas para pessoas, entre os canais, essa exigência é cada vez maior. Dessa forma, nós podemos classificar um desses canais, como é a rede de televisão, como um canal que transmite informações para o público em massa. Isto é, um transporte de uma informação que consegue atingir um grande número de pessoas, um público em massa. Essa é uma das características da televisão, que ela transmite pouca informação, mas uma informação de cada vez, né, que eu quis dizer, mas essas informações atingem um grande número de pessoas. Bem, com esse poder todo, a rede de televisão ela começou a ter um forte poder de propagar conhecimento entre o público que ela atinge. Dessa forma, essa grande força de propagar informações fez com que ela também exigisse também com que ela tivesse regulamentações, né? Se adaptasse às regulamentações e agências governamentais para cuidar dessa burocracia, de ter essas licenças, ter todo o gerenciamento de rede e tudo mais, né? Bem, mas como nem tudo são flores, a TV também começou a passar por uma preocupação atual, que é os serviços de streaming. Atualmente, muitos serviços, muitos canais estão passando a criar sua própria plataforma de streaming para tentar se adaptar nesse novo mercado e atingir, né, ou recuperar os públicos que ela atinge. Um exemplo disso é a Rede Globo, né, que tem a Globoplay, como alguns já conhecem, e é uma plataforma de streaming que está tentando se adaptar às novas tecnologias que entraram com força, como a Netflix ou Premium, a Amazon Prime Video. Bem, em vista de tudo isso, no nosso trabalho iremos apresentar uma visão de como que se organiza o sistema de produção da televisão e também vamos basear tudo isso nos conteúdos aprendidos na sala de aula, né, de gestão de operações. E também no final vamos falar um pouco sobre o, quais são os impactos, né, sociais, econômicos e ambientais que a rede de televisão pode atingir. Bem, também vamos falar mais para frente, mas fizemos entrevista com profissionais da área, então logo mais para frente iremos abordar um pouco das entrevistas, de como foi feito, de como elaboramos as perguntas e o que os entrevistados responderam, estes que são profissionais já na área. Bem, o nosso objetivo nesse trabalho é, primeiramente, registrar todas as pesquisas desenvolvidas e as entrevistas. Esse registro tem como finalidade para futuros trabalhos de outros estudantes, de outras pessoas, e também para o entendimento sobre essa área da televisão que está tão presente na nossa vida. Além disso, esse trabalho foi todo feito com o objetivo de usar uma linguagem simples e clara e também de acordo com o aprendizado feito em sala de aula sobre como que se organiza o sistema produtivo, todos os processos que acontecem dentro de um canal de televisão e também vamos citar a cadeia produtiva externa, né? Da televisão, a influência da logística e também dos fornecedores, a importância que eles têm. Também iremos mostrar o sistema interno de como funcionam os processos de forma clara e também nosso objetivo é
mostrar a todas as pessoas que estão vendo o nosso conteúdo de quais são os problemas e as soluções em questão social, ambiental e econômico, como eu já disse anteriormente, sobre o mercado da telecomunicação. A metodologia. O que representa a metodologia neste trabalho? Representa como todo o trabalho foi estruturado, como passou pela introdução, como foi questionado o objetivo, como foi desenvolvido, como foi concluído a partir de certas informações. O grupo teve a motivação de explicar os conceitos aplicados na produção de televisão da matéria gestão de operações. Como que o grupo pôde aplicar esses conceitos? Realizando uma pesquisa de campo e uma pesquisa explicativa. E como que pode se classificar todo esse trabalho como uma pesquisa de campo e, por consequência, explicativa? Se tornou uma pesquisa de campo porque o grupo absorveu e teve o proporcionamento de conhecimento a partir de entrevistas e de formulários que demonstraram como as engrenagens dos sistemas de entretenimento, de noticiário e de toda a gama televisionada funciona. Como tudo isso é gerido, como tudo isso funciona, qual é o sistema que está ali. E ela foi explicativa porque pegou todos os conceitos dados em aula, na matéria de gestão de operações, e aplicou em como é a realidade na televisão. O grupo, na entrevista, abordou diversos temas a fim de poder explicar todos os conceitos. Conceitos como o sistema de produção interno, o mapeamento da cadeia produtiva, como as áreas da gestão de operações são aplicadas, toda a parte de marketing, de transformação de produto, a partir de um input que resultará no output. Como tudo isso gera impactos socioeconômicos e ambientais. E quais são as soluções para esses impactos, tanto socioeconômicos quanto ambientais. E nas entrevistas, os conhecimentos obtidos foram de extrema importância para poder compreender como o sistema funciona. A partir da entrevista dada pelas pessoas Nathan Schettini e Giovanna Ramin, podemos descobrir como a Rede Globo funciona, como ela é gerida, como os programas são organizados em questão de horário, em questão de conteúdo, se já foi gravado, se já é ao vivo, e como é o foco da empresa, como ela vê o telespectador e como identificar perfis, passando por pré-produção, indo por roteiro, tipo de gravação e pós-produção na parte de marketing e de logística de distribuição. Como funciona o controle de qualidade, como passa pelo desenvolvimento do produto, até como aquilo pode ser distribuído e chegar ao máximo de pessoas. De forma qualitativa, o grupo reuniu todos esses conceitos teóricos de como funcionam e como o sistema é formado, como a cadeia produtiva é mapeada, de forma qualitativa representada por formulários, podendo assim ser explicada e descrever as características de como os fenômenos teóricos são aplicados na realidade. Seguindo essa linha de raciocínio, através do cronograma e de mapeamento de itens e linkagem de teoria com realidade, o grupo conseguiu atingir todos os objetivos colocados para nós
pela professora doutora Márcia Marquezine, conseguindo assim destrinchar todo o conhecimento obtido em aula no sistema de televisão. Nesse mercado, dividimos o processo produtivo em 4 etapas. A primeira define quais serão os inputs do processo. Ela se chama pré-produção. Aqui, os recursos transformadores, como o elenco, a direção e a equipe, são escolhidos. Nessa fase, também as equipes de planejamento ficam responsáveis por angariar todos os recursos transformados, que serão os insumos consumidos nessa produção, como maquiagem, figurino, cenário e etc. Após todos os recursos estarem prontos, inicia-se a fase da produção. Nela, o programa será filmado. Após cada take, o controle de qualidade avalia a qualidade da cena. Caso seja necessário, uma nova tomada é feita. Quando as cenas ficam prontas, passamos para o estágio de pós-produção, que ainda está dentro do escopo de transformação no modelo input-transformação-output. Agora, todos os efeitos audiovisuais são acrescentados e o programa é editado. Então, outro tipo de qualidade avalia o resultado. Caso necessário, novas gravações são propostas. Finalmente, temos o output. Cabe agora aos times de logística, de distribuição e marketing definirem como o produto será comercializado no mercado. Eles podem definir agora o canal de distribuição, que pode ser uma plataforma de streaming, um canal de televisão específico, cinemas ou mesmo mídias físicas, como DVDs e Blu-ray. Nesse momento, toda a questão da propaganda sobre o produto também é desenvolvida. Assim, em resumo, o roteiro, que é a ideia, foi transformado em um produto, que é o programa, que passou pelo modelo Input Transformação Output. Toda organização oferece algum tipo de produto ou serviço, e para tal, precisa de um modelo de administração para os processos do negócio. No caso do setor de entretenimento, que engloba filmes, séries, novelas e etc., o modelo Input, Transformação e Output é perfeitamente aplicável. O mapeamento completo da cadeia produtiva também é muito importante para entender pontos de otimização ou pontos que ainda há margem para melhoria, trazendo resultados positivos para toda a cadeia que está interligada ao sistema produtivo. Uma cadeia produtiva sólida e robusta permite que qualquer resultado gerado em uma determinada parte da cadeia seja continuado para todo o ciclo, gerando resultados ainda mais alavancados. A escolha de bons parceiros comerciais também pode ser um fator determinante para agregar valor à companhia. As empresas que conseguem filtrar seus parceiros comerciais, identificando quem são os estratégicos, estão em vantagem, pois assim conseguem compartilhar responsabilidades bem definidas e trabalhar em conjuntos com quem realmente traz algum impacto para a companhia. Comentar sobre o mapeamento da cadeia produtiva externa é fundamental trazer o contexto do mundo que vivemos hoje. A troca de informações está muito mais frequente do que era alguns anos atrás, inclusive muito maior desde quando a teoria foi construída. O mundo está muito mais volátil e incerto, e requer uma adaptação muito forte das companhias que buscam alguma vantagem competitiva. A troca de experiências durante os processos internos com o ambiente externo, inclusive troca entre segmentos em diferentes nichos mercadológicos, está cada vez mais usual. Nessas trocas, são identificadas oportunidades para a realização de acordos comerciais e, por consequência, alavancando o desenvolvimento interno e externo da cadeia produtiva. No passado, era comum as companhias não abrir informações com o mercado, pois a retenção de conteúdo era uma vantagem competitiva forte. Mas hoje, diante da necessidade de cooperação entre as companhias e com a velocidade de troca de informações, as empresas estão buscando cada vez mais a troca de informações para estar sempre em alta competitividade. Possuir uma gestão de fornecedores é outro pilar muito importante, sempre visando a preservação da companhia em diversos fatores.
Analisando pelo lado da TV, a escolha de conteúdo promocional, ou seja, aquilo que vem a ser propaganda, deve ser sempre muito bem estudado. Existir garantias e evidências que comprova uma boa gestão da cadeia produtiva dos parceiros que estão interligados é uma ótima forma de acrescentar valor à sua cadeia produtiva completa. Indicadores de não conformidade sempre são bem-vindos na análise de performance de parceiros estratégicos, pois são eles que vai te trazer uma visão bem assertiva e de quem e o que precisa ser corrigido. Analisando o nicho de entretenimento audiovisual, o mapeamento da cadeia produtiva externa deve ser muito sensível, pois ela está suscetível a qualquer repercussão que possa prejudicar a sua imagem e a sua competitividade no mercado. Garantir esse cuidado pode, ao longo do tempo, tornar a sua emissora uma referência, ou seja, um benchmark para as demais que ainda não seguem exigências que os nossos consumidores nos passam. A questão dos impactos socioeconômicos em relação à produção de TV é muito grande, é a principal, porque as pessoas, conforme elas vão assistindo os programas de TV, elas são constantemente influenciadas pelos conteúdos como programas, filmes, novelas e principalmente as propagandas no intervalo de um programa em outro. O engajamento gerado por esses conteúdos é enorme, dos programas, filmes, novelas, propagandas. Por exemplo, temos o lado político. Indiretamente, cada programa acaba mostrando o lado político que defende, querendo ou não. Temos o lado social também, esse é o principal, porque está praticamente presente em tudo, qualquer programa, novela, propaganda, e se tem repercussões enormes desse conteúdo entre o público. Como se pode perceber, a televisão, ela influencia muito as pessoas, e muitas vezes ela chega até manipular. Por exemplo, num canal de televisão, este mostrar apenas um lado da história e a gente só acaba vendo este lado, e se a gente não vai se informar do outro lado, acaba sendo manipulado para querer ver só aquilo. Também temos a questão de todos os programas, novelas, mostrar sempre o produto mais novo, a roupa mais nova, tecnologia mais em alta. Então as pessoas acabam querendo isso cada vez mais. Isso influencia muito o dia a dia das pessoas. Bem, conforme a tecnologia, a concorrência nesse mercado da telecomunicação foi crescendo, as emissoras, os canais começaram a ter muito mais necessidade de desenvolver as suas tecnologias para melhorar a comunicação, a transmissão, a qualidade do vídeo. E isso exigiu também compra de equipamentos mais modernos e o descarte de outros antigos. Bem, isso entra na questão do impacto ambiental. Esse avanço na tecnologia, esse adquirimento de novos equipamentos, acaba provocando muitas ações negativas no meio ambiente. Entre esses impactos ambientais, nós temos os satélites, os cabos de torres de transmissão, o desmatamento e o uso de energia elétrica e os descartes de aparelhos. Bem, os satélites é por conta que o lançamento de um satélite pode causar, gasta muitos combustíveis fósseis, né, no lançamento de foguetes e tudo mais. Além disso, depois de um tempo, esses satélites começam a ficar passados da sua vida útil e assim ele perde a sua utilidade e acaba virando um lixo espacial. Quanto aos cabos e torres de transmissão, eles acabam impedindo com que lugares sejam habitáveis. Ocorre o desmatamento para a inserção desses cabos e dessas torres, e também tem uma grande influência
na questão de muita poluição visual, né? Acaba interferindo muito. Além disso, esses cabos, muitos passam de forma subterrânea. Então, acaba influenciando muito na questão ambiental, né? Toda a mudança. E bem, quanto ao desmatamento, que eu já disse, muitas instalações, torres, estúdios acabam ocupando espaço físico e esse espaço físico tem originado de um desmatamento. Então, muitos animais deixam de têm seu habitat interferido por conta desse, desse serviço de telecomunicação. E bem, por último, que eu havia citado sobre a energia elétrica é por conta que os consumidores desse, desse negócio do entretenimento, eles utilizam a energia elétrica em suas casas, né? Em computadores, televisões, seja por onde a pessoa queira assistir um canal de televisão. E, bem, isso consome energia elétrica, o que exige ainda mais a geração de energia das partes das usinas ou de alguns países que ainda adotam o carvão mineral, de usinas de carvão ou de produtos radioativos, eles acabam exigindo mais do potencial dessas usinas. E bem, e após esse desgaste, essa, esse gasto, né, de energia elétrica, muitos dos consumidores eles têm que descartar esses aparelhos, né, essas televisões. E por conta que também, novamente, a tecnologia ela sempre vai evoluindo e as pessoas querem cada vez mais as melhores TVs. Então, uma hora ou outra eles vão ter que descartar esses aparelhos. E esse descarte gera mais lixo eletrônico no mundo, o que acaba interferindo no impacto ambiental. Bom, então a solução para os problemas da área social e econômica. Então, nos tempos atuais, algumas possíveis soluções são outras tecnologias audiovisuais. Entre elas a gente tem a própria televisão, mas associada aos canais fechados, as que oferecem uma quantidade menor ou até mesmo nula de propagandas, de oferecer mais opção de conteúdo, como conteúdo político e social, do que os canais concorrentes. Outra opção é o serviço de streaming, que vem crescendo nos últimos anos. Este meio está ligado à internet e permite que seus assinantes possam consumir documentários, filmes, séries e novelas sem a interrupção de propagandas. E, além disso, outra tecnologia que também pode ser usada para reduzir o impacto é o uso de extensões de navegadoras de site. Isto é, são softwares, né, são programas informáticos que conseguem impedir que o usuário acesse páginas que, por exemplo, contêm algum assunto político ou até mesmo propagandas. E, por fim, até mesmo a própria internet, né, que dá liberdade ao usuário para acessar o que quiser, pode ser uma solução. Portanto, por ser um canal que transmite muita informação para o público em massa, ainda pode acabar gerando um impacto social e econômico grande. Agora, a parte ambiental. Apesar dos problemas já citados, já existem desafios e planos que estão sendo usados para implantar uma gestão de resíduos, como, por exemplo, a redução na produção do lixo eletrônico, a redução do descarte e até mesmo o melhor destino e reaproveitamento dos produtos eletrônicos que excederam sua vida útil. Segundo Ribeiro, é possível integrar o mercado da telecomunicação com a sustentabilidade, uma vez que as emissoras de eletrônicos já têm a capacidade de fazer parcerias com fornecedores que ofertam, como por exemplo, produtos de materiais classificados como recicláveis, que tenham sido fabricados com o mínimo de material possível, que ofereçam produtos que permitam o reuso de embalagens e que ainda ofereçam produtos com uma maior vida útil.
Em relação às entrevistas, decidimos por padronizar 2 entrevistas com diferentes pessoas que atuam na produção de TV para que fosse possível entender a dinâmica dessa construção, dado que a atuação de cada um é diferente no sistema produtivo. Por vezes, fizemos algumas adaptações quando necessário. Antes de dar início às entrevistas, primeiro montamos o questionário baseado nos assuntos que gostaríamos que fossem abordados. Por exemplo, detalhamento do sistema de produção interno, mapeamento da cadeia produtiva externa, aplicação de áreas de gestão de operações, identificação de possíveis problemas econômicos, ambientais e sociais. E, por fim, quando o convidado se sentisse à vontade, propostas e soluções. Primeiro de tudo, tentamos descobrir um pouco mais sobre o convidado. Por exemplo, qual o trabalho dele, há quanto tempo, se gosta ou se não gosta. Depois, perguntas sobre o sistema produtivo externo. E, para finalizar, perguntas sobre o sistema produtivo interno. Com o que você trabalha dentro da produtora? O que você faz? E há quanto tempo você está lá? Trabalho há 7 anos como produtor audiovisual. Já trabalhei nas maiores produtoras do conteúdo para a TV, sendo elas a iWorks, que inclui o CQC, Agora é Tarde, a Liga, Programa do Porchat, a Bossa Nova Filmes, que inclui na área de publicidades, longa-metragem, programas de variedades para a Globo e a Globo 7, Endemol, que inclui Big Brother, Masterchef, Canta Comigo, Extreme Makeover e Teleimagem, A Fazenda, Power Couple. Entre os canais para os quais já prestei serviço estão a Globo, Record, a Band, a MTV e a Nickelodeon. Qual é o papel da Anatel? Por exemplo, ela que gerencia os canais das emissoras de televisão? Se sim, como ela gerencia? Somente especialistas do setor poderão detalhar. Os setores de transmissão, programação e produção são completamente distintos e independentes, muitas vezes. Como que a produtora gerencia os programas de TV? Por exemplo, como a produtora define as programações? Qual a estratégia utilizada? Ela utiliza uma estratégia para identificar o perfil dos telespectadores para cada horário? Quem ou qual área organiza qual programa vem depois de outro? A programação de TV aberta segue um padrão desenhado há décadas e muitas poucas mudanças são feitas ao longo do tempo. Tudo se molda ao mercado publicitário, que é quem acaba bancando o funcionamento da TV. Entre as estratégias estão análise de dados, do Ibope e outros medidores de audiência, pesquisas e entrevistas com audiência, acesso a redes e sites dos programas por parte dos espectadores, audiência virtual, e grupos de estudo ou debate sobre programação, muito comum no caso de novelas da Globo, quando a audiência está abaixo da expectativa. Existe uma segmentação de horário que atende ao perfil do público do canal. No caso das TVs abertas, são analisadas todas as ideias, sendo que hoje em dia excetua-se o público infantil por conta de proibição de vinculação de certos tipos de publicidade direta à criança por parte do CONAR. Exemplo, extinção da TV Globinho para dar lugar ao encontro, com Fátima Bernardes. O horário nobre é o horário em que a maior quantidade de televisores estão ligados ao mesmo tempo. A medição dessa quantidade é chamada de share. É tradicionalmente o horário em que as pessoas chegam em suas casas após o trabalho e tem mudado consideravelmente para mais tarde ao longo dos últimos anos. Exemplo, novela das 8 era um termo utilizado para se referir à faixa de maior audiência. Hoje, essa faixa costuma começar 9h30 e acaba por volta das 10h30. O horário do final da noite é o segundo melhor, seguido pelo matutino e, por último, o vespertino. De acordo com os pontos do Ibope, quantidade de televisores ligados para amostragem em região metropolitana e do share, porção do total de televisores ligados e desligados, o mercado publicitário acaba e compra espaços comerciais nos intervalos ou inserções nos programas de maior interesse.
Os padrões de espectadores das TVs abertas são tradicionalmente divididos da seguinte forma: manhã, idosos, programas de culinária e variedades e trabalhadores antes de sair para o trabalho, os jornais. À tarde, crianças, jovens, donas de casa e idosos, programas de variedades. Não há jornais além do horário do almoço, depois o público tradicional de jornais são homens adultos. Início da noite, estudantes, jovens, donas de casa e idosos, jornalísticos, sensacionalistas, contra novela, água com açúcar. À noite, trabalhadores e família em geral, entre eles novela e jornais. Final da tarde, final da noite, classes mais altas e intelectuais. É a Globo que organiza os horários de cada programa ou são os próprios produtores desse programa que definem isso? A produção de cada programa é subordinada à programação da emissora, devendo atender ao horário pré-determinado pela direção-geral da emissora e, ao mesmo tempo, de arte, duração do programa, sem levar em conta intervalos comerciais. As instruções de divisão dos programas em blocos e duração dos comerciais são determinados pelos setores comercial, marketing, programação e o conteúdo, que supervisiona as produções. Qual é a diferença nesse gerenciamento quando é um conteúdo ao vivo e outro já gravado? O conteúdo gravado é engessado, isso significa que a sua direção já está predeterminada. O programa ao vivo pode responder à audiência em tempo real, esticar ou encurtar quadros e conteúdos de acordo com as variedades da audiência. Também por isso, existe o costume de deixar os conteúdos mais esperados para o final dos programas. Como vocês identificam o perfil do telespectador para definir a produção de conteúdo? Por exemplo, como ocorre a coleta de feedback? Quais setores são responsáveis por isso? Qual a estratégia que a produtora utiliza para essa tomada de decisões? Coletas de dados dos institutos de pesquisa, medição e repercussão na internet. Setores responsáveis são comercial, o marketing, programação e conteúdo. Maiores detalhes sobre esses dados já comentamos na quarta questão. Como funcionam os processos de gestão de operação de TV? Como que cada programa se organiza? Por exemplo, pré-produção, roteiro, equipamentos, gravação, edição. E sabe nos dizer se é diferente uma produção já gravada e uma produção ao vivo? Cada produção tem suas peculiaridades, mas em linhas gerais obedecem a um padrão, seja um produto próprio, a mesma emissora que exibe o próprio conteúdo, mais comum em jornais, ou terceirizado, enlatados, filmes, séries, realities e variedades. Quais os impactos ambientais, sociais e econômicos que a produção de um programa pode influenciar? Por exemplo, na mentalidade social, as propagandas exibidas, noticiários. A influência dos programas de TV é imensurável na nossa sociedade, sobretudo em nosso país. Itens usados em novelas e realities por personalidades esgotam em minutos em e-commerce. Há também a pauta da alienação, dependendo do conteúdo apresentado no programa. Recentemente, também temos visto um fenômeno inédito e crescente de desacreditamento no jornalismo, provocado pelo uso crescente de redes sociais, foco da disseminação das fake news. Próxima entrevista. Com o que você trabalha dentro da TV Globo? O que você faz? E há quanto tempo você está lá? Trabalho como operador de master há 3 anos, controlo a transmissão do sinal da emissora em diferentes meios, transmissões locais e de rede. Qual é o papel da Anatel? A Anatel faz o gerenciamento de transmissões de conteúdos exibidos. É o órgão controlador. Ela fiscaliza se as emissoras cumprem as normas mínimas e prometidas. Por exemplo, a fiscalização de tempo mínimo de jornalismo ao vivo oferecido por cada emissora, se está dentro das regras. Ou então de emissoras afiliadas e retransmissoras no interior do país. Fiscaliza-se se uma emissora que possui o título de geradora afiliada
está mesmo gerando conteúdo local ou apenas sendo uma retransmissora e aplica multa a todas as infrações cometidas. A Anatel teve um importante papel principalmente na regulação do desligamento do sinal analógico do país. Como que a Globo gerencia os programas de TV? O estudo é feito de acordo com os horários e métricas de audiência, observado o tipo de público que costuma estar de frente com a TV nos horários, regiões, quanto tempo ficam assistindo. Toda essa estratégia é criada, elaborada e executada pela área de programação da emissora. É a Globo que organiza os horários de cada programa? Os horários são definidos pelo Departamento de Programação. Recebe um novo horário que estará disponível na grade e, a partir daí, a produção passa a trabalhar já sabendo a duração do programa. Qual a diferença nesse gerenciamento quando é um conteúdo ao vivo e um já gravado? O gerenciamento do programa gravado é muito mais simples, basta apenas apertarmos os botões para colocá-lo no ar, organizar os comerciais que irão ao ar durante ele e cuidar de inserções locais nos comerciais, como boletins ao vivo ou propagandas locais. Ficamos sempre atentos em caso de chamada da rede no Rio de Janeiro para plantões ou boletins do Jornal Nacional. Em programa ao vivo, é outra estrutura. A todo momento, a programação é reorganizada. Tempo de comerciais alterados, duração de blocos e tempo restante do programa, para que tudo esteja alinhado com a rede e nossas afiliadas. Para que não aconteça nenhum corte brusco na programação, pois alguma coisa estourou o tempo delimitado. Como vocês identificam o perfil do telespectador para definir a produção do conteúdo? Os setores responsáveis são os de programação e marketing, que conseguem coletar esses dados através do Ibope e das redes sociais. Normalmente a divisão é feita da seguinte forma: pela manhã o conteúdo é para adultos, jornais matinais, crianças, desenhos e idosos variado. Durante a tarde o conteúdo já é mais voltado para os jovens e dona de casa, novelas, filmes, programas de entretenimento. À noite, a programação é voltada para todos os públicos, tendo novelas mais leves no início da noite e durante o horário nobre da TV, onde a maioria das pessoas está em casa assistindo em família, tendo jornais e novelas com maiores produções como principal conteúdo. Por fim, durante a madrugada, o conteúdo é voltado para o público adulto, podendo conter faixa etária de mais de 16 ou mais de 18 anos. Os conteúdos como séries, filmes e jornais. Esse estudo é feito de acordo com as métricas de engajamento nos programas, redes sociais e pesquisas. Como funcionam os processos de gestão de operação de TV? Como cada programa se organiza? Cada programa possui um determinado tempo e budget para executar seu projeto. Nos programas gravados temos um roteiro já definido, pré-produção elaborada, a direção de arte atua na parte de cenários e figurinos, gravação e pós-produção para ser exibida ao público. Durante uma gravação ao vivo, muitas vezes ocorrem improvisos. Quando tem interação com redes sociais, os espectadores podem participar do programa, tendo suas dúvidas respondidas na hora. Não tem pós-produção, pois tudo é transmitido ao vivo e tudo é mais dinâmico, podendo encurtar ou prolongar os blocos de acordo com o retorno do público em determinados momentos. Quais os impactos ambientais, sociais e econômicos que a produção de um programa pode influenciar? A conscientização da população é o mais essencial para qualquer programa que deseja ter algum impacto na vida de seus espectadores. Por exemplo, as novelas costumam tratar temas polêmicos da atualidade justamente para ocorrer uma discussão e gerar um interesse e conscientização do público. Tais temas como homofobia, feminicídio, doenças como autismo e esquizofrenia. Nos jornais podemos ver os danos que os humanos causam no meio ambiente, podendo contribuir para que as pessoas prestem mais atenção em suas atitudes diárias e no que podem melhorar. A produção de um programa de TV está sempre movimentando a economia nacional, seja com propagandas durante seus intervalos, a venda das novelas para países estrangeiros e a movimentação nos sites de notícias que geram engajamento e fidelidade de determinado público. O primeiro ponto de intersecção das duas entrevistas, mesmo os atores sendo de áreas tão diferentes, foi quanto ao gerenciamento de programas de TV.
Então, existe um estudo que é feito de acordo com horários e métricas de audiência. Eles observam o tipo de público que costumam estar à frente da TV, ali disposto a absorver esse conteúdo, e isso envolve diferentes regiões, diferentes horários, faixa etária. Através disso, toda uma estratégia é utilizada para que o programa tenha maior alcance, maior repercussão, desse modo traga maiores anunciantes e futuramente maior receita para a emissora. Um ponto de divergência importante trazido pelos dois entrevistados foi quanto ao papel do órgão regulador, no caso a Anatel. Então, enquanto a primeira entrevistada falou sobre o processo de fiscalização da emissora, quanto, por exemplo, o tempo mínimo de jornalismo ao vivo oferecido por cada emissora, o segundo entrevistado não sabia qual era de fato o papel ali do órgão regulador. E diz que dentro da emissora que ele trabalha, existem pessoas voltadas exclusivamente para essa área. Um outro ponto são as métricas utilizadas para definir o sucesso ou não de um programa de TV. Por exemplo, um programa de TV que não tem elevado índice de Ibope, mas mesmo assim gera uma grande repercussão nas redes sociais, é considerado um programa de sucesso? Aparentemente não, porque pelo que tudo indica, a métrica do Ibope continua sendo a mais forte para todo esse segmento de TV, aberta principalmente. Então, a que ponto? Qual será o momento em que existirá a mudança no fluxo de produção de TV, onde vão parar de olhar tanto para o Ibope e olhar mais, por exemplo, o quanto está sendo comentado no Twitter, Instagram ou Facebook aquele programa? Obviamente, uma repercussão positiva. E, por fim, existe uma relação entre comércio e programas de TV. Um exemplo dado é que em alguns reality shows, os produtos que ali são anunciados acabam em minutos nos e-commerce. Outro ponto também trazido por um dos entrevistados foi o forte impacto social e econômico por parte de algumas pessoas expostas nesses canais de comunicação. Um exemplo que ele trouxe foi o atual presidente da República, onde aumentou muito sua popularidade em dois programas que o entrevistado fez parte. Na época era o CQC e o Super Pop. Como pontos finais, é importante a gente trazer como foram as discussões durante o projeto, de como a gente buscou aprofundar dentro do tema. E a gente começou questionando qual é a importância que a TV tem nos dias de hoje e que ela teve no decorrer da história. Seja dentro do período que ela cumpriu seu papel informativo ou não, a gente conseguiu entender que essa foi uma das criações mais revolucionárias que a gente teve dentro da história, que pode ser tanto relacionado com a internet, computador e outros tipos de tecnologia. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito importante a gente ver a relevância que existe, por exemplo, para a Rede Globo, que dentro do ramo ela é considerada a terceira maior do mundo. Então, tanto para o país como para o mundo, existe uma grande importância dessa operadora. E alguns pontos que conseguem demonstrar essa importância a capacidade e o alcance que os meios de televisão têm, que conseguem entrar na casa de qualquer pessoa, independente de qualquer perfil, seja étnico, religioso, de opinião política, por renda, qualquer tipo de pessoa tem na sua casa uma TV, e seja no celular, na TV, qualquer outro aparelho, e ela pode ser atingida. Talvez não necessariamente dentro de casa, hoje em dia já acontece pessoas que não têm, mas seja indo numa padaria, enfim. Existem muitos meios que as pessoas podem ser atingidas pela televisão, pela produção da televisão, né? Nós entendemos que também é muito importante da gente levantar dentro desse projeto
a importância dos órgãos reguladores. Eles foram muito importantes durante a execução do projeto, tanto que para algumas propostas buscamos usar tanto a Anatel como o CONAR para conseguir resolver alguns dos problemas que nós apresentamos. E em sequência a gente viu que para conseguir trabalhar esse tema, que nós começamos seguindo as orientações que foram dadas dentro de sala e agora junto com o estudo, o ECE, né? O estudo continuado emergencial. E fizemos os estudos de parte teórica dos autores que foram citados durante as aulas, nas anotações que nós temos. E, paralelo a isso, fizemos entrevista com algumas pessoas que trabalham nesse meio e seguimos um cronograma que inicialmente foi planejado por toda a equipe. Então, nós aplicamos os estudos do ponto de vista de gestão de operações dentro da produção do sistema de TVs e começamos a trabalhar a partir desse ponto. Conforme já foi discutido, e vale ressaltar aqui nesse ponto também, dentro do processo de produção de TVs, existem o mesmo comportamento de sistema produtivo que a gente consegue ver, por exemplo, no sistema de produção de fábrica. Há a entrada, materiais transformadores, recursos transformados e a saída, quando a gente obtém no fim um produto com valor agregado que vai ser entregue para o cliente. E aqui também cabe a gente voltar na discussão de problemas socioeconômicos, problemas ambientais, que são todos problemas que são causados pelo impacto que o sistema produtivo de TV tem. Seja da necessidade de se lançar um satélite que causa poluição, seja cabos subaquáticos, conforme exemplos apresentados, e outros problemas como socioeconômicos, que são alguns problemas que ficam muito claros quando a gente fala do marketing, da propaganda que existe, da apelação que existe na forma de tentativa de vender alguns produtos. Nós trouxemos como solução uma atuação mais forte ainda das agências reguladoras, campanhas de conscientização, tanto relacionada ao consumismo, que leva também para questões ambientais, e incentivo de tecnologia sempre, né? Tentar incentivar tecnologias que busquem reduzir os riscos e os danos ambientais. E por fim, nós entendemos que essa discussão pode ser levada adiante e trabalhada muito mais.